Página Aberta é o nosso programa que se inicia sempre com uma frase do Eclesiastes. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de dançar, tempo de cantar, tempo de guerra e tempo de paz. Hoje nós trouxemos aqui Júlio Toboni, correspondente nacional do jornal O Estado de São Paulo e autor de uma coletânea de poemas do Cassiano Ricardo. Junto com ele está o Paul, que é da Revap, ele é Relações Públicas na Revap, Paul, tá certo? Isso. Tá bem. Então, o Paul nos trouxe 40 exemplares do livro feito pelo Júlio Toboni, A Flauta que Me Roubaram, de Cassiano Ricardo, os poemas do Cassiano, e ele vai presentear aqueles telespectadores que primeiro escreverem para o programa. Os primeiros 40 vão ganhar um exemplar desse livro. Júlio, o porquê que você achou que a sua missão era fazer o resgate do Cassiano, que o pessoal tinha mania de dizer que o Cassiano não gostava de São José, essa coisa e tal? Na verdade, tem vários motivos, né, que me levaram a montar essa coletânea temática que foi patrocinada pela Petrobras. Primeiro que o fato de eu também ter nascido na mesma cidade que o Cassiano, em São José dos Campos, né? Eu tomei contato com a obra do Cassiano ainda na minha adolescência. O meu pai tinha alguns exemplares de alguns títulos do Cassiano. Eu comecei a ler e me interessei muito. E depois da minha vida profissional, quando me formei em jornalismo, passei a atuar, eu tive a felicidade de começar a atuar na área cultural. E aí, assim, que ocorreu na verdade, a minha visão sobre o Cassiano Ricardo teve um aprofundamento, né? Eu passei a escrever sobre alguns temas, e inclusive sobre o Cassiano Ricardo. Isso daí, eu tive contato com a família, acabei ampliando o conhecimento sobre a vida do poeta e sobre a ligação dele com São José dos Campos. E foi quando eu também comecei a me esbarrar com esse tipo de preconceito que o Cassiano tinha. E, infelizmente, que hoje já vem acabando, mas ainda resiste em alguns pontos, é mais pontual hoje. Antes não, há uns anos atrás, esse preconceito de falar que o Cassiano não gostava de São José, que tinha um descaso com a cidade, isso daí era uma coisa quase que geral, era uma opinião bem generalizada. Você escolheu aí nessa coletânea, tem naturalmente alguma coisa em que você se baseia aí, algum poema em que ele diz especificamente que gosta de São José? Tem. Na verdade é o seguinte, são 65 poemas, mais um discurso antológico do Cassiano Ricardo no aniversário do bicentenário de São José dos Campos, e quando foi instituída a Semana Cassiano Ricardo, que é comemorada por lei em outubro de todos os anos, né? Eu passei a fazer uma leitura jornalística dos textos que estavam dentro da fase modernista do Cassiano. Ele tem um primeiro momento que ele está inserido dentro da escola neoparnasiana, e a partir de 1923 ele se alinha à escola moderna, né, de literatura, por causa do movimento da Semana de 22, e aí, assim ele segue a vida dele como um dos principais modernistas brasileiros, né? E junto com Mário de Andrade, ele é considerado também o principal poeta urbano brasileiro. A verdade, o meu intuito era mostrar, através dessa coletânea temática, que o Cassiano tinha centrado pelo menos boa parte da temática poética dele nas coisas de São José e das coisas do Vale do Paraíba. E era a melhor maneira
deu acabar também com esse preconceito, com essa resistência que existia contra o Cassiano Ricardo. Era o próprio Cassiano respondendo, né, sobre esse questionamento, se ele gostava ou não de São José. Apesar de ter A Flauta que Me Roubaram, que é aquele poema muito conhecido do Cassiano, que fala: era em São José dos Campos, e quando caía a ponte, eu passava o Paraíba, uma vagarosa balsa, como se dançasse valsa, o horizonte estava perto. A manhã não era falsa, como a da cidade grande. Tudo era um caminho aberto. Era em São José dos Campos, no tempo em que não havia comunismo nem fascismo para nos tirarem o sono. Só havia pirilampos imitando o céu nos campos. Tudo parecia certo. O horizonte estava perto. Havia erro nos votos, mas a soma estava certa. Deus escreveu direito por pequenas ruas tortas. A mesa era sempre lauta. Misto de sabiá e humano, meu vizinho acordava tranquilo, tocando flauta. Era em São José dos Campos, o horizonte estava perto, tudo parecia certo, admiravelmente certo. Que maravilha, porque isso aí... É um poema escrito em 1947, e nesse poema ele cita textualmente São José. Mas eu comecei a notar que tinha, ao longo da obra do Cassiano, São José estava sempre presente. Ou nas lembranças da família, ou nas lembranças da infância, ou das lembranças dele como um menino criado na roça, na zona rural de São José, ou na pequena cidade, que São José era uma cidade muito pequena no começo do século, ou tinha como foco a Serra da Mantiqueira, ou o Rio Paraíba, os animais que ele tinha contato diário na fazenda que ele nasceu, né? E então eu acabei, inclusive, separando esses poemas, né? São 65 poemas que foram separados em 4 grandes tópicos, né? O primeiro, que é a família e a infância, depois o campo, a cidade, depois o rio, a montanha e os animais, e depois a saudade. E todos esses poemas estão alinhavados. Você nota que um poema chama o outro, né? Eles estão amarrados com essa questão da particularidade da região, né? Que sempre foi inspiração para ele. A meu ver, você deve estar bem feliz porque o livro teve uma repercussão muito grande. Teve uma repercussão muito grande, os desdobramentos, inclusive isso é uma conversa que a gente sempre teve com a Petrobras, que é a minha parceira nesse projeto, né? Nos surpreendeu e muito. Primeiro que nós tivemos uma tiragem de 4.000 exemplares, a Petrobras bancou integralmente isso, o povo vai poder falar inclusive com mais propriedade. E o livro, a gente teve na verdade que torear até a distribuição do livro, porque senão acabaria no primeiro mês os 4.000 exemplares. Tal é a carência das pessoas em conhecer o trabalho do Cassiano. E a paixão que o Cassiano desperta, né? Agora eu vou perguntar para o Paul. A Petrobras se sentiu também satisfeita em fazer um patrocínio que trouxe um retorno que também para a Petrobras é importante, né, Paulo? Que ela está ajudando a cultura brasileira a ser mais conhecida. Sem dúvida. Você tem que ser rápido porque eu queria fazer uma pergunta assim. A Petrobras parece que vai fazer uma nova edição ou vai continuar esse trabalho de ajuda ao desenvolvimento do conhecimento da obra do Cassiano? Sem dúvida. Só lembrando que em épocas, né, de globalização, na época que nós estamos vivendo de globalização, é importante observar uma contratendência muito grande que há dentro das culturas, que é justamente essa regionalização, né, cultural, essa busca de resgates culturais regionais. E Cassiano era um personagem que estava muito esquecido, né? Era nome de rua, era nome de escola, nome de fundação cultural, mas que ainda muito longe do conhecimento do grande público, né? Principalmente dos estudantes, né? E a Petrobras, ela na verdade se interessa por tudo que é do Brasil, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, por nós termos uma unidade de negócio aqui em São José dos Campos, nós achamos super importante valorizar também esse lado poético aqui da cidade. O Júlio nos apresentou o projeto há quanto tempo atrás, Júlio? Um ano e pouquinho, né? Um pouco. E logo de cara nós nos encantamos com o projeto, um projeto extremamente bonito, né? Muito bem feito, muito bem pesquisado pelo Júlio, e que nos enche de orgulho. A gente
na Petrobras com certeza está buscando essa continuidade do trabalho com uma nova edição do livro, né? Acrescentando novos detalhes, para não poder ver com mais calma depois quais são esses detalhes. Eu me empolgo de ver, né, a Revap fazendo esse trabalho, pegou um moço da cidade e que está conseguindo fazer o resgate de um grande nome nacional, né? Foi no infantil da escola Univap que eu aprendi a fazer o meu primeiro céu. A escola e o colégio Univap sabem que os primeiros passos na educação são os mais importantes. Reserva de vagas para educação infantil e ensino fundamental, no campus Urbanova e Centro de São José. Ensino médio e técnico, nas unidades de São José e Jacareí. Hoje eu sei, na verdade, estava aprendendo a abrir meus horizontes. Escola e colégio Univap. Educação para toda a vida. Página aberta com a presença de Júlio Ottoboni e Paul. Como é o sobrenome, Paul? Edman. Edman. O Paul Edman, que é o representante da Petrobras aqui nesse programa. Então, como o Paulo estava dizendo, a Petrobras se sentiu assim, entusiasmada também de estar patrocinando alguma coisa que está resgatando uma figura nacional e até internacional, né? O Cassiano tem vários livros em vários idiomas, né? Francês, inglês. A prosa do Cassiano, eu acho que, não sei, eu tenho vontade de publicar alguma coisa sobre o Cassiano, tenho pronta até uma plaquete, mas é prosa do menino que eu fui, né? O menino é o pai do homem, não é? Não tem do homem que sou é o menino que fui. Inclusive que esse poema está inserido aqui nessa coletânea, né? Faz parte das memórias. É muito grande, você dá uma... É um poema bem grande. Não dá para ver. Eu acho que assim. Eu quase um pouco. Então não. Então, quais são há algum projeto de continuar essa parceria Ottoboni aí? Sim, o Júlio já está aí estudando a inclusão de novos poemas numa próxima edição do livro, que ele julgou que ficaram fora desse exemplar, né? Algumas pequenas correções de impressão que não saíram boas, né? A gente tem que procurar melhorar. E existe também a possibilidade de nós estarmos incluindo nesse pacote um CD com as músicas, né? Foram feitas as músicas em cima dos poemas. É um rapaz de São José dos Campos, o Joca Freire, Freire, que fez esse trabalho muito bonito. Eu já tive a oportunidade de escutar as músicas e ficou um trabalho muito interessante, né? Agora, é importante lembrar, né, que esse tipo de trabalho que a Petrobras faz aqui em São José, ela procura fazer no país todo, de uma maneira muito intensa no país todo, né? Acredito que poucas empresas realmente tenham esse cunho de estar patrocinando artistas das suas regiões, como a nossa empresa faz. Esse aí tem inclusive um detalhe, é um livro que foi patrocinado, o custo foi integralmente bancado pela Petrobras, sem o auxílio de nenhuma lei de incentivo, não teve lei Rouanet, não teve lei de isenção fiscal nenhuma, né? Ela pegou e deu, foi um presente para São José. E, na verdade, o livro foi distribuído e está sendo distribuído os últimos exemplares graciosamente, sem custo nenhum para as pessoas que se interessam em obter um exemplar, né? A próxima edição, ela deve conter mais 15 poemas e, na verdade, ela vai ter um texto biográfico do Cassiano Ricardo e que a imagem deve estar fazendo uma edição de luxo, uma edição podia botar menor, mais ilustrações, talvez, né? A verdade é que o livro, eu acho que ele correspondeu totalmente às expectativas que a gente esperava, né? Entre esses desdobramentos, está aí o traslado dos despojos do Cassiano Ricardo, da Academia Brasileira de Letras, para São José, como era
de interesse e vontade do Cassiano, Você já vai acrescentar isso também, de conhecimento da própria família. Isso daí a Prefeitura de São José, inclusive, contou com a colaboração do senhor para poder articular isso junto à direção da Academia Brasileira de Letras, fazer o traslado do mausoléu da Academia para São José dos Campos, o projeto do memorial Cassiano Ricardo, né, que deve estar sendo iniciado provavelmente no ano que vem. E a gente tem aí uma série de outras atividades dentro das universidades da cidade, das escolas, que foram resultados da publicação dessa coletânea. Né? Eu queria só lembrar um detalhe, né, que apesar de parecer pouco, né, na época que o Júlio nos trouxe o projeto, poxa, é tão pouco pelo Cassiano Ricardo, né, mas o desdobramento que esse trabalho teve, né, uma pequena ação nossa, praticamente isolada. Detonou alguma coisa, né? Detonou uma série de desdobramentos muito importantes para a memória de Cassiano Ricardo aqui na cidade. Então, eu acredito que não só a Petrobras, mas as grandes empresas que estão inseridas aqui na nossa região poderiam buscar, de certa forma, estarem participando mais do aspecto cultural da nossa cidade, né? Porque eu acho que São José tem muito a oferecer, né? Não só para os talentos, para os antepassados nossos, né? Mas também para os talentos novos que estão despontando e que precisam de uma valorização. Acho que as empresas podem participar mais de perto disso, como a nossa empresa participou, de uma maneira modesta ainda, a gente acredita, mas que teve um desdobramento muito bom em termos gerais, né? E além de fazer a nova edição, vocês naturalmente vão participar talvez em algumas coisas aí do memorial. Eu acredito que não conversamos ainda a respeito, muito a fundo a respeito disso. Acredito que a gente possa estar participando, sim, sem dúvida. É importante para a continuidade desse trabalho, né? Acho que é fundamental, é o que o Paulo estava falando, que as empresas, elas se entendam também como sendo São José dos Campos, né? São poucas as empresas, são empresas de grande porte, e inclusive com aporte orçamentário para esse tipo de investimento, e que não fazem investimento no resgate da cultura local, né? A gente não cria uma identidade com isso. Na verdade, parece que elas estão aqui sempre de passagem, né? E a Petrobras ela se dispôs a... Foi pioneira nisso, né? Foi. Inclusive, a primeira obra do Cassiano Ricardo em 27 anos, né? E o seu pai que esteve aqui, o nosso Mário Ottoboni, ele falou sobre São José de antanho, né? São José, que era uma cidade pequena, mas que tinha orquestra sinfônica, tinha academia joseense. Na década de 50 ela teve 20 trabalho de teatro, rapaz, grupos de teatro. Então, a gente faz aqui um apelo, né, que as outras grandes aí, empresas, os grandes empresários joseenses, ou mesmo os pequenos que queiram se juntar, né, e fazer parceria para que a vida cultural de São José dos Campos volte a ser tão brilhante como era. Porque, por exemplo, a passagem aquele Paulo Setúbal. Paulo Setúbal escreveu o Confito aqui, que é o grande livro dele. Uma grande coincidência, né? O Cassiano Ricardo ocupa depois a cadeira do próprio Paulo Setúbal na Academia Brasileira de Letras em 1937. Isso também o meu conhecimento literário. Uma grande coincidência. O São José tem uma produção, é lógico que São José ela não pode ser comparada, principalmente dentro do período cafeeiro, né, com os grandes centros produtores de café do Vale do Paraíba. Né? No Vale do Paraíba histórico, até mesmo Taubaté, Guaratinguetá. São José era uma cidade pequena, muito acanhada e sem importância dentro desse cenário, mas hoje é uma cidade que é a segunda maior receita do Estado, né? E a gente ainda luta muito para conseguir colocar um produto cultural no mercado, mesmo que seja uma grande ferramenta de marketing cultural, né? Isso daqui é bom para a imagem da empresa. E eu imagino que a flauta, e sem falsa modéstia, ela mostrou isso para o empresariado, né? É o poder detonador, né, hoje, né, Paulo? Isso é que é importante.
você sentir que se a gente der uma mãozinha, a cultura, e a gente pode ver aquela palavra do Cassiano, né? Que ele diz que o mundo pode ser melhorado na medida em que o homem diminuir a distância entre si e a criança. Né? Então, a gente, através da cultura, a gente pode fazer muito bem, né, para esse mundo ser melhor. Então, eu pediria que o Paulo dissesse alguma mensagem aí de esperança e sobre o mundo que vem por aí. Depois eu vou pedir para o Júlio fazer a mesma coisa para nós fecharmos esse programa que está tão gostoso, esse papo, mas como Deus é dono do tempo. A minha esperança realmente é que nós possamos cada vez mais fortalecermos a cultura regional, assim como foi feito no antigo trabalho, que eu até esqueci de mencionar, da Lídia Bernardes, né, que foi feita sobre Zemira, né, um tropeiro aqui da região também, que a Petrobras patrocinou. Então, esse tipo de resgate de memória é que vai nos colocar realmente no futuro numa condição de poder olhar para trás e termos uma referência de onde estamos indo, para onde estamos indo. É essa mensagem que eu deixo, e acredito que o pouco que nós fizemos vai repercutir muito ainda, né, para um futuro bem próximo. E vamos torcer para que esse programa, indo para o Brasil todo aí, traga mais alegria para esse povo, para ver que as coisas boas também acontecem. Júlio, a sua palavra. A verdade é que o Brasil é um país com uma ebulição cultural, né, permanente, né, um país muito rico culturalmente, e que eu realmente espero que as pessoas redescubram o próprio Cassiano, mas redescubram Manuel Bandeira, Drummond, tantos outros aí que muita gente boa que está vindo aí, né? E muita gente, logicamente, que tem muita gente boa, né, que não consegue ter os seus livros publicados. Exatamente. Eu gostaria de deixar, então, na verdade, é mais um poema do Cassiano, chama Outro Epigrama. Se perdi a inocência para ganhar o pão de cada dia, com o suor do próprio rosto, lamento apenas tenha sido tão escassa a inocência de que eu era servido, para que tão facilmente eu houvesse perdido, e o pão de cada dia, em consequência, me seja agora uma simples migalha. Por que não foi maior minha inocência? Telespectador amigo, aí estão as mensagens, e agora guardem essa também. Que eu não coma sozinho o pedaço de pão que possa ser partido em 2 pedaços. Foi no Colégio Univac que aprendi a lei da gravidade de Newton. A escola e o Colégio Univac sabem que os primeiros passos na educação são os mais importantes. Reserva de vagas para educação infantil e ensino fundamental, no campus Urbanova e Centro de São José. Ensino médio técnico, nas unidades de São José e Jacareí. Hoje eu sei, na verdade, eu estava aprendendo a andar com os pés no chão. Escola e Colégio Univac. Educação para toda a vida. Página aberta, mais um programa da UBE Univap. Nós gostamos sempre de falar a primeira palavra, é uma palavra da Sagrada Escritura do Eclesiastes.
há tempo para tudo. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para cantar, tempo para bailar, tempo para o ódio e tempo para a paz. Telespectador amigo, nós estamos hoje aqui com o Joca Freire,